Arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. Você já sentiu que alguém estava observando você através de uma fotografia antiga? Não me refiro àquela sensação comum de que os olhos nas imagens parecem seguir nossos movimentos. Estou falando de algo muito mais perturbador. A certeza absoluta de que do outro lado daquela imagem, algo estava verdadeiramente olhando de volta. No interior de Minas Gerais, em uma casa que pertenceu à minha família por 3 gerações, descobri que algumas fotografias não são apenas registros do passado. São janelas que nunca se fecharam completamente. O que vou relatar aconteceu durante o verão de 2022, quando voltei à propriedade para organizá-la após a morte de minha avó. Nas próximas palavras, você entenderá por que certas imagens deveriam ter sido queimadas junto com quem as possuía. A casa estava exatamente como minha avó Conceição havia deixado antes de ser internada pela última vez. Móveis cobertos por lençóis brancos, cortinas pesadas bloqueando a luz do sol e aquele cheiro característico de lugar fechado há muito tempo. Uma mistura de mofo, lavanda e algo indefinível que sempre associei àquela propriedade. Havia crescido visitando aquela casa durante as férias escolares, mas agora, aos 32 anos, caminhando sozinho pelos cômodos silenciosos, tudo parecia diferente. Como se as dimensões tivessem se alterado sutilmente durante minha ausência. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de fotografias. Minha avó sempre fora uma pessoa nostálgica, mas não me lembrava de haver tantas imagens espalhadas pela casa. Elas estavam por toda parte. Na sala, nos quartos, no corredor, até mesmo na cozinha. Retratos de familiares que eu conhecia misturados com rostos que não conseguia identificar. A maioria das fotografias era antiga, algumas datando aparentemente do início do século XX, outras mais recentes, mas todas com aquela coloração amarelada que o tempo imprime nas memórias. Comecei a organização pela sala principal, onde uma cômoda antiga guardava pelo menos 50 fotografias emolduradas. Enquanto as examinava uma por uma, tentando identificar os rostos e decidir quais valiam a pena preservar, comecei a notar algo estranho. Havia uma sensação persistente de que estava sendo observado, mas não do modo usual que se experimenta em casas vazias. Era como se os olhos nas fotografias estivessem realmente me seguindo, não apenas por uma ilusão de ótica, mas de forma deliberada e consciente. Inicialmente, atribuí essa sensação ao cansaço da viagem e à melancolia natural de revirar pertences de alguém que havia partido. Mas à medida que as horas passavam, a sensação se intensificava. Havia momentos em que eu precisava parar o que estava fazendo e olhar ao redor, com a certeza absoluta de que alguém estava me observando. Quando meus olhos encontravam as fotografias, por uma fração de segundo, parecia que alguma coisa se movia nas imagens. Um piscar de olhos, um movimento quase imperceptível dos lábios, uma alteração sutil na expressão. Durante a primeira noite, instalei-me no quarto que costumava usar quando criança. Na parede oposta à cama, havia uma fotografia que sempre me intrigara. Um retrato de família tirado na década de 50, mostrando minha avó ainda jovem ao lado de pessoas que nunca consegui identificar completamente. Naquela noite, com a casa mergulhada no silêncio absoluto do interior, acordei por volta das 3 da manhã com a sensação de que alguém estava sussurrando meu nome. A princípio, pensei que fosse apenas o vento nas frestas das janelas antigas, mas o som parecia vir especificamente da direção da fotografia. Acendi a luz do abajur e olhei para a imagem. Tudo parecia normal, mas havia algo diferente que não conseguia identificar. Passei vários minutos examinando cada detalhe do retrato, tentando descobrir o que havia mudado, até que finalmente desisti e voltei a dormir. Na manhã seguinte, enquanto tomava café na cozinha, percebi que havia mais fotografias espalhadas pela casa do que me lembrava do dia anterior. Não muitas, apenas 2 ou 3 a mais, mas suficientes para me fazer questionar se havia observado tudo com atenção. Comecei a me perguntar se minha avó havia continuado organizando as imagens mesmo nos últimos dias antes da internação, ou se havia alguma explicação mais simples que eu estava ignorando. Foi então que notei algo que me causou um desconforto profundo. Em uma das fotografias novas que havia aparecido, ou que eu havia ignorado no dia anterior,
Havia um rosto que me era vagamente familiar. Não conseguia identificar exatamente onde havia visto aquela pessoa, mas tinha a sensação inquietante de que havia sido recentemente, talvez em algum lugar da própria casa. O homem na fotografia tinha olhos escuros e penetrantes, e quando olhei para a imagem por mais de alguns segundos, senti uma vertigem estranha, como se estivesse olhando para um espelho que refletia algo que não deveria estar lá. Será que nossa percepção da realidade pode ser alterada por objetos que carregam memórias de quem já partiu? Durante os dias seguintes, estabeleci uma rotina meticulosa para organizar os pertences da casa. Acordava cedo, tomava café e começava a trabalhar em um cômodo específico, catalogando objetos e separando o que seria doado, vendido ou preservado. Mas a cada dia, a sensação de estar sendo observado se intensificava, e comecei a notar detalhes que me perturbavam profundamente. As fotografias pareciam se multiplicar, não de forma óbvia ou sobrenatural, mas sutilmente, como se novas imagens aparecessem nos lugares onde eu tinha certeza de não ter visto antes. Encontrei retratos em gavetas que havia vasculhado no dia anterior, imagens apoiadas em prateleiras que eu poderia jurar estavam vazias, fotografias dentro de livros que já havia folheado. Cada descoberta vinha acompanhada de uma sensação de familiaridade inquietante, como se eu conhecesse aqueles rostos, como se eles fizessem parte de memórias que não conseguia acessar completamente. Comecei a fotografar os cômodos com meu celular antes de organizá-los, para ter certeza de que não estava imaginando coisas. Comparando as imagens que tirava pela manhã com o estado real dos ambientes no final do dia, percebi que havia diferenças sutis, mas inegáveis. Objetos mudavam de posição, fotografias apareciam em lugares novos, e em algumas imagens que eu havia tirado, havia sombras que não conseguia explicar. Formas escuras que pareciam estar se movendo no momento exato em que a câmera capturava a cena. A sensação de estar sendo observado evoluiu para algo mais complexo. Não era apenas a impressão de que alguém estava olhando para mim, mas sim de que alguém estava tentando se comunicar comigo através das fotografias. Comecei a passar mais tempo examinando cada imagem, procurando por detalhes que pudessem explicar aquela sensação crescente de que algo estava acontecendo além da minha compreensão. Foi durante uma dessas sessões de observação que notei algo que me deixou profundamente perturbado. Em uma fotografia que mostrava um grupo de pessoas em um piquenique, havia um detalhe que não deveria estar lá. No fundo da imagem, parcialmente escondida atrás de uma árvore, havia uma figura que parecia estar observando o grupo. A princípio pensei que fosse apenas uma sombra ou um jogo de luz, mas quando examinei a fotografia com uma lupa, percebi que havia características humanas definidas: olhos, nariz, boca. E mais perturbador ainda, a figura parecia estar olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo fotografada. O que mais me incomodava era que aquela figura me lembrava alguém, mas não conseguia identificar quem. Havia algo na postura, na forma como os olhos estavam posicionados, que me causava uma sensação de déjà vu profundamente desconfortável. Comecei a examinar outras fotografias procurando por figuras similares, e para meu horror, encontrei várias. Sempre no fundo, sempre parcialmente escondidas, sempre observando. Naquela noite, tive um sonho vívido. Estava caminhando pela casa, mas ela era diferente, mais escura, com corredores que não existiam na realidade e paredes cobertas por centenas de fotografias. Nas imagens, todas as pessoas estavam olhando para mim, e conforme eu caminhava, elas começavam a se mover dentro das molduras, tentando sair das fotografias. Acordei em sobressalto, com a sensação de que alguém havia sussurrado meu nome no momento exato em que retornei à consciência. Levantei-me para beber água, e quando passei pela sala, todas as fotografias que havia organizado cuidadosamente estavam fora de lugar, não espalhadas caoticamente, mas rearranjadas de forma deliberada, como se alguém tivesse passado a noite reorganizando-as, segundo algum critério específico. O que me causou mais inquietação foi perceber que todas as imagens estavam posicionadas de forma que os rostos fotografados pudessem ver o centro da sala, como se estivessem observando um ponto específico onde eu costumava sentar para examiná-las. Durante os dias seguintes, comecei a documentar tudo o que estava acontecendo. Fiz anotações detalhadas sobre cada fotografia que encontrava, cada mudança que percebia, cada sensação estranha que experimentava.
Relendo minhas anotações, percebi que havia um padrão. As manifestações eram mais intensas quando eu estava lidando com fotografias muito antigas, especialmente aquelas que mostravam pessoas que eu não conseguia identificar. Uma descoberta particularmente perturbadora foi encontrar no sótão da casa uma caixa com fotografias que nunca havia visto antes. Eram imagens muito antigas, algumas aparentemente do final do século XIX, mostrando pessoas em roupas de época. Mas o que me chamou a atenção foi que, em várias dessas fotografias, havia rostos que me eram familiares, não apenas vagamente familiares, mas rostos que eu tinha certeza de ter visto recentemente, talvez refletidos em espelhos ou capturados nas sombras das fotografias mais recentes que havia encontrado pela casa. Como é possível que rostos de mais de um século atrás possam parecer tão contemporâneos, tão presentes, tão conscientes de que estão sendo observados? Na segunda semana, abandonei qualquer pretensão de que o que estava acontecendo tinha uma explicação racional. As fotografias não apenas se multiplicavam e mudavam de lugar, elas estavam definitivamente interagindo comigo de alguma forma. Comecei a encontrar imagens que mostravam lugares da própria casa, tiradas de ângulos que sugeriam que alguém havia caminhado pelos cômodos fotografando-os. O mais perturbador era que essas fotografias mostravam a casa em estados diferentes. Às vezes mais limpa do que eu a havia deixado, às vezes com móveis em posições que eu não me lembrava de ter visto, às vezes com sombras humanas que claramente não eram minhas. Decidi fazer um experimento. Coloquei uma câmera digital configurada para tirar fotografias automaticamente a cada 10 minutos na sala principal, direcionada para a parede onde estava a maior concentração de retratos antigos. Deixei o equipamento funcionando durante uma noite inteira, esperando capturar alguma evidência do que estava acontecendo. Quando examinei as imagens na manhã seguinte, o que vi me deixou profundamente perturbado. Nas fotografias noturnas, era possível ver as imagens na parede com clareza suficiente para notar que os rostos nas molduras mudavam sutilmente de posição ao longo da noite. Não eram mudanças drásticas, mas alterações quase imperceptíveis. Um olhar que se deslocava ligeiramente, uma expressão que se modificava gradualmente, às vezes o que parecia ser um sorriso que se formava lentamente ao longo de várias horas. Mais inquietante ainda, em algumas das fotografias capturadas pela câmera, havia reflexos nas molduras que mostravam partes da sala que não estavam no campo de visão do equipamento, como se as próprias fotografias antigas funcionassem como espelhos direcionados para lugares impossíveis. Foi examinando essas imagens que descobri algo que mudou completamente minha percepção do que estava acontecendo. Em uma das fotografias tiradas pela câmera automática, capturada por volta das 3 da manhã, havia uma figura humana parada no centro da sala. A figura estava de costas para a câmera, olhando para a parede de fotografias, e sua postura sugeria que estava examinando as imagens atentamente. O que me causou um choque profundo foi reconhecer a roupa que a figura estava usando. Era exatamente a mesma roupa que eu havia vestido no dia anterior. Inicialmente pensei que poderia ser algum tipo de dupla exposição ou defeito na câmera, mas examinando outras imagens da sequência, percebi que a figura aparecia em várias fotografias ao longo da noite, sempre na mesma posição, sempre observando as fotografias na parede. O mais perturbador era que, apesar de usar minhas roupas, a figura tinha proporções ligeiramente diferentes das minhas. Era mais alta, os ombros eram mais largos, e havia algo na postura que sugeria uma época diferente, como se fosse alguém de uma geração anterior tentando habitar minha forma física. Naquela noite, decidi permanecer acordado na sala, observando as fotografias diretamente para entender o que estava acontecendo. Sentei-me na poltrona de onde tinha a melhor visão da parede principal de retratos e comecei a observar sistematicamente cada imagem. Por volta da meia-noite, comecei a notar movimento nas fotografias. Não eram alterações dramáticas, mas mudanças sutis que se tornavam evidentes quando eu observava por períodos prolongados. O que mais me impressionou foi perceber que os rostos nas fotografias pareciam estar reagindo à minha presença. Quando eu focalizava minha atenção em uma imagem específica, a expressão da pessoa fotografada mudava gradualmente, como se ela estivesse se tornando consciente de que estava sendo observada. Em algumas das fotografias mais antigas,
Os olhos pareciam se mover lentamente em minha direção, até que estabelecíamos uma espécie de contato visual impossível através das décadas que nos separavam. Foi durante uma dessas sessões de observação que tive a experiência mais perturbadora de todas. Estava examinando uma fotografia que mostrava um homem de aproximadamente 40 anos, vestido com roupas da década de 30, quando percebi que ele estava olhando diretamente para mim. Não apenas na direção da câmera, mas especificamente para mim, como se pudesse me ver sentado na poltrona mais de 90 anos depois de a fotografia ter sido tirada. Mantivemos esse contato visual por vários minutos, e gradualmente, comecei a reconhecer traços familiares no rosto do homem. Levantei-me e peguei um espelho pequeno que havia em uma das cômodas. Quando comparei meu reflexo com a imagem do homem na fotografia, a semelhança era inegável. Não apenas uma semelhança familiar comum, mas características específicas. O formato dos olhos, a linha do nariz, a forma da boca. Era como se eu estivesse olhando para uma versão mais velha de mim mesmo, vestida com roupas de uma época em que eu nunca havia vivido. Foi nesse momento que compreendi a verdadeira natureza do que estava acontecendo naquela casa. As fotografias não eram apenas registros do passado. Eram janelas temporais que permitiam algum tipo de comunicação entre diferentes épocas. E mais perturbador ainda, comecei a suspeitar que talvez eu não fosse quem pensava ser, ou que minha presença naquela casa havia ativado algum tipo de conexão com pessoas que haviam vivido ali em épocas anteriores. Nos dias seguintes, comecei a encontrar evidências de que outras pessoas haviam passado pela mesma experiência. Escondidos em livros antigos, encontrei relatos escritos à mão descrevendo fenômenos similares ao que eu estava vivenciando. Sempre escritos por pessoas que haviam herdado a casa ou que haviam passado períodos prolongados cuidando dela. Todos descreviam a sensação de estar sendo observado pelas fotografias. Todos mencionavam a descoberta de imagens que pareciam se multiplicar sozinhas. E todos relatavam o momento perturbador de reconhecer seu próprio rosto em fotografias tiradas décadas antes de terem nascido. O último relato que encontrei estava escrito em uma caligrafia que me era estranhamente familiar. Quando terminei de lê-lo, percebi por quê. Era idêntica à minha própria caligrafia, mas o texto estava datado de 1968, 17 anos antes do meu nascimento. O relato descrevia exatamente as mesmas experiências que eu estava vivendo, incluindo detalhes específicos que eu não havia mencionado a ninguém. Será que existe uma linha tênue entre memória e presença? Entre o que fomos e o que somos? Entre o que vemos e o que verdadeiramente existe naquelas imagens que guardam mais do que deveriam guardar? Desfecho. Deixei a casa no final da terceira semana, mas não antes de organizar todas as fotografias de uma forma específica. Seguindo um padrão que encontrei descrito em um dos relatos mais antigos, posicionei as imagens de forma que cada rosto fotografado pudesse ver pelo menos 3 outros rostos, criando uma rede de olhares que se conectavam através das décadas. Não sei por que fiz isso, mas senti que era necessário, como se estivesse cumprindo uma responsabilidade que havia herdado junto com a casa. Antes de partir, escrevi meu próprio relato da experiência e o deixei escondido em um dos livros da biblioteca, seguindo a tradição que havia descoberto. Sei que alguém mais chegará àquela casa em algum momento. Talvez um parente distante. Talvez um estranho que a comprará quando finalmente for vendida. Essa pessoa encontrará as fotografias, sentirá a sensação de estar sendo observada e eventualmente descobrirá os relatos que deixamos para trás. Voltei para a cidade com a certeza de que havia deixado uma parte de mim naquela casa, mas também com a suspeita de que havia trazido comigo algo que não deveria ter trazido. Nas semanas seguintes, comecei a notar fotografias antigas em lugares onde eu tinha certeza de que não existiam antes. Imagens em molduras que pertenciam a apartamentos que aluguei, rostos em álbuns de família que não me lembrava de ter visto, olhares que me seguiam em museus e galerias. Mais perturbador ainda, comecei a aparecer em fotografias antigas que outras pessoas possuíam. Amigos me mostravam imagens de família tiradas antes do meu nascimento, perguntando se eu tinha algum parente que se parecia comigo. Sempre no fundo, sempre parcialmente escondido, sempre observando, mas inegavelmente presente. Hoje, quase 2 anos depois, aceito que carrego comigo uma conexão com aquelas imagens que transcende o tempo linear.
Não sei se sou uma pessoa real vivendo em 2024, ou se sou apenas um reflexo de alguém que viveu em épocas anteriores e que agora observa o mundo através de fotografias que nunca deveriam ter sido tiradas. Talvez seja ambos, ou talvez seja nenhum dos dois. O que sei é que certas casas guardam mais do que pertences e memórias. Elas preservam presenças, conexões, olhares que atravessam décadas procurando por alguém que possa reconhecê-los. E quando encontram essa pessoa, estabelecem uma ligação que não pode ser quebrada simplesmente saindo da casa onde tudo começou. Às vezes, durante a madrugada, acordo com a sensação de que alguém está me observando. Quando olho ao redor do meu quarto, não vejo nada fora do comum, mas sei que em algum lugar, em alguma fotografia antiga, meus olhos estão abertos, observando alguém que ainda não sabe que está sendo observado. O resto está no arquivo.